Olá! O Câmara Entrevista de hoje é especial com o presidente da Câmara de Vereadores, o vereador do Partido Liberal, Rodrigo Ferraz. Esse foi o seu primeiro mandato, presidente. Em primeiro lugar, lhe agradecer, pela oportunidade de conversar conosco aqui da TV Câmara, fazendo uma análise desse seu mandato à frente do Legislativo bagiense. E esse sendo o seu primeiro mandato, como vereador, que tem a sua principal bandeira, o combate ao uso de drogas. O senhor foi eleito em 2020 com 681 votos. Nos conta como é que surgiu a oportunidade de concorrer a uma cadeira na Câmara de Vereadores. Pois bem, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui junto a vocês, levando as informações do nosso trabalho aqui no Legislativo bagiense e estes primeiros 4 anos na condição de vereador, a qual sou muito grato à nossa comunidade por ter me concedido esta oportunidade, ter confiado em mim, e eu aqui estou os representando. Eu nunca tive nenhum envolvimento com a política, nunca participei de nenhum pleito, nenhum certame eleitoral antes da minha primeira candidatura, mas eu já fazia em Bagé um trabalho social, voluntário, há cerca de 6 anos, que está relacionado diretamente ao tratamento, ao acolhimento dos dependentes químicos, dessas famílias que sofrem com as consequências da drogadição, não só substâncias ilícitas, como também o álcool. E fazendo este trabalho de forma voluntária, após eu ter vivido este processo de recuperação, carregando comigo um sentimento de extrema gratidão e comprometimento comigo mesmo, eu comecei a transmitir esta mensagem aos outros que precisavam e através deste trabalho, as próprias famílias que foram beneficiadas com a minha mão amiga naquele momento, me convidaram, me apresentaram a possibilidade de concorrer a vereador. E nesse primeiro momento eu fiquei surpreso e fiquei até imaginando que não seria o caminho que eu deveria seguir. Porque a gente sabe que hoje em dia a política é extremamente desgastada na opinião pública, é muita exposição estar aqui. Mas conversando com um, conversando com outro, conversando com pessoas da minha confiança, acabei entendendo a importância e a grandeza desse convite e resolvi colocar meu nome à disposição, então, pelo Democratas, foi o partido que eu me elegi naquela ocasião. E contando essa história de superação, de casa em casa, visitando os bairros da nossa cidade, a população entendeu por verdadeiro isso, e pelos braços do povo, eu fui conduzido a uma cadeira aqui no Parlamento bagiense. E tu sempre falou abertamente, dessa questão do teu envolvimento com o abuso de substâncias, acabou sendo a tua bandeira de luta política também. Diante disso, nos conta um pouco como é que é o processo de tratamento e qual é a importância do convênio que o município tem com a CAEX em Pelotas, que também foi algo que aconteceu a partir do teu trabalho. Essa minha questão, que eu sempre falo e não tem nenhum problema em falar, eu falo na rádio isso, eu falo na TV Câmara, eu falo aonde eu estou, eu compartilho com os outros a minha história. Porque no momento que tu compartilha a tua história com as pessoas, tu acaba fazendo com que elas se identifiquem contigo e sintam a confiança necessária para também buscar ajuda. Foi abrindo estas questões pessoais que muitas pessoas se encorajaram de vir aqui me procurar e também relatar que estavam vivendo algo semelhante. Então são centenas de pessoas que vêm aqui, todo santo dia. O meu eleitor vem a meu encontro. Dificilmente eu vou atrás deles. Eles nos procuram porque nós nos tornamos uma referência aqui na nossa cidade no que diz respeito ao acolhimento dessas pessoas e o tratamento desses usuários. E engana-se quem pensa que o usuário de droga é aquele cara que está dormindo no papelão ali embaixo da marquise no centro da cidade. Não. As pessoas que sofrem com a drogadição estão inseridas em todas as esferas da sociedade, em todas as classes sociais. É o filho do mais rico da cidade, é o filho do produtor rural, é o filho dos doutores, é o filho do policial, é o filho do professor, o filho do servidor público, o filho do carroceiro, o filho do analfabeto, no bairro mais rico do bairro mais pobre. A droga é democrática, atende toda a comunidade. Ninguém escapa desse fenômeno.
E eu sou prova disso, porque eu vejo aqui na Câmara todos os dias relatos de pais, mães, irmãos, maridos, esposas, amigos, vindo aqui pedir ajuda num ato de desespero, porque não conseguem mais lidar com esta triste rotina que é causada pelo uso abusivo de drogas e outras substâncias, né? Então, tendo passado por todo este processo de recuperação a qual eu passei, e todos sabem da minha história, e a minha história é igual a de centenas e milhares de outras pessoas que lá com seus 15, 16, 17 anos acabam sendo fisgados por um fenômeno social, acabam experimentando um cigarro de maconha, por exemplo, até para se inserir num grupo social, e em muitos casos este experimento se torna um hábito, se repete durante longo tempo e muitas vezes se torna uma necessidade, como se tornou no meu caso, onde a pessoa adquire o vício, adquire a dependência química e naturalmente tu vai adquirindo resistência, o organismo adquire resistência e tu vai migrando para dosagens mais fortes e substâncias mais potentes, né? Com o andar do tempo é natural que a pessoa termine lá dentro de uma lata de lixo mesmo, né? Morando na Cracolândia, jogado na rua, né? Totalmente desassistido. Vendo essa necessidade, após eu ter feito um tratamento também, a qual me submeti a um período de 12 meses de reclusão dentro de um centro especializado para a reabilitação de dependentes químicos, que é lá na cidade de Pelotas, a CAEX, todos conhecem, eu vi que nem todas as pessoas tinham condição de pagar, porque é particular o tratamento. E aí eu fiz o quê? Eu achei uma alternativa para atender a comunidade, principalmente aquelas pessoas que não têm condição de ofertar um tratamento particular ao seu filho, porque custa de cerca entre R$ 1.500 e R$ 2.000 por mês. E um pai assalariado não tem condição de pagar isso para um filho. O que eu fiz aqui na condição de vereador? Aquilo que é prioritário para um político. Fazer com que o recurso público seja utilizado para atender o povo. Fazer com que o dinheiro da prefeitura, que é arrecadado através dos impostos, volte para a comunidade de uma forma satisfatória. E esse convênio é o carro-chefe do meu mandato. Me enche de orgulho eu saber que centenas e centenas de pessoas já passaram, já tiveram essa oportunidade de ressignificarem sua própria história, ressignificarem sua vida, seus amores, seus valores, resgatar o que a droga tirou delas. E a gente faz isso aqui todo santo dia, né? Hoje nós temos 20 vagas, né, permanentes lá na CAEX, que é esse convênio que foi estabelecido entre a Prefeitura Municipal de Bagé, com um aval, com a chancela do nosso então prefeito Divaldo, a qual deixo aqui meu agradecimento pela sensibilidade em atender o nosso pedido. Fui lá explicar para ele, contar a minha história, contar a necessidade que a nossa população tinha naquele momento, e tem até hoje, e ele prontamente atendeu o meu pedido e nós então, por minha iniciativa, criamos esse convênio que financia gratuitamente o tratamento dessas pessoas. Quem paga esses valores hoje é a Prefeitura de Bagé. Isso é um custo de R$ 300 mil por ano que a Prefeitura paga para manter as vagas e nós ter a oportunidade de levar essas pessoas para lá para se tratar. Não é só o tratamento, né? Inclusive esta lei que eu criei, ela garante o transporte dessas pessoas. Porque lá em Pelotas é caro, tem que ter um carro, tem que ter combustível, tem família que não tem condição. Então o carro pega na porta da casa, leva a pessoa até a comunidade. Nas ocasiões de visitas, que eles têm direito a uma visita por mês, também os carros da prefeitura recolhem as famílias aqui dentro de Bagé e levam para lá. É sempre no primeiro domingo de cada mês que eles se encontram com as suas famílias e ali já começam a reestabelecer os vínculos que foram perdidos. Que é importantíssimo para o tratamento também, né? Manter esse vínculo. Tratamento, ninguém se recupera sozinho, tu precisa dessas pessoas para te sentir valorizado, né? Para perceber que tu não está sozinho, né? E que vale a pena tu encarar esse compromisso, porque a colheita vai ser maravilhosa, né? A colheita da sobriedade não tem preço, não tem dinheiro que pague, né? Tu viver limpo, tu acordar bem, tu dormir com a tua família, tu almoçar junto com as pessoas que tu ama, né? Tu ter uma vida de paz, né? Contemplar as coisas simples da vida, isso é o maior prêmio que uma pessoa que encara um compromisso desses acaba ganhando consequentemente com naturalidade.
Então esse nosso convênio é modelo na região, é pioneiro na nossa região, inclusive. Outros prefeitos, outros vereadores de outros municípios me procuram o tempo todo, entram em contato comigo, né, pois querem implantar nas suas cidades este case de sucesso, né, que é ter o que oferecer a essas pessoas. Nós temos a rede pública de saúde, né, o CAPS-AD, por exemplo, que oferece tratamento e salva muitas vidas. Só que muitos usuários de droga, com esse novo perfil de drogadição que nós temos vivido aqui, nas últimas 2 décadas principalmente, são drogas muito pesadas que muitas vezes o tratamento convencional não oferta o que a pessoa de fato precisa. Que viciam muito rápido também, que viciam muito rápido. Então, muitas vezes o CAPS não consegue ajudar. E é necessário sim que o Estado, como um todo, se posicione com tratamentos mais contundentes. E então a gente entrou com esta ferramenta complementar, que são as comunidades terapêuticas, né, que existem no mundo há 80 anos. Esse programa nasceu nos Estados Unidos há 80 anos atrás e veio para o Brasil 10 anos depois. E é comprovadamente o meio mais eficiente de recuperação de pessoas que sofrem com qualquer tipo de dependência. E aqui em Bagé nós temos centenas de pessoas que já foram recuperadas através deste processo, através do gabinete do vereador Rodrigo Ferraz. Inclusive meu diretor administrativo aqui, que eu tenho o maior orgulho dele. Eu juntei ele da rua, ele estava morando na rua. Hoje ele é o diretor administrativo aqui da casa, está sóbrio há 5 anos. Isso é muito significativo para mim, né? Especialmente para a família dele. Ele tem uma mãe, ele tem um pai, ele tem irmãos, ele tem filhas, ele tem uma história a preservar. E hoje ele está vivendo sóbrio, cheio de gratidão e também estendendo esse sentimento a outras pessoas que cruzam o caminho dele. Esse é o nosso trabalho, um trabalho movido por amor, movido por compaixão, né, que transforma através do exemplo. E todos os dias vem alguém aqui para lhe agradecer por esse apoio que recebeu. Todo dia, eles passam lá um ano inteiro, né, se recuperam, chegam aqui, me abraçam, enchem os olhos d'água. Né, tu vê que a pessoa vem com o coração cheio de bons sentimentos e isso não tem dinheiro no mundo que pague, né? Esta pauta não é uma pauta política, não é uma pauta de mandato, é uma pauta de vida para mim. Enquanto eu tiver força para respirar e caminhar, eu vou fazer isso na minha vida inteira. Eu já fazia antes de ser vereador, faço com muito mais forças agora, mas vou continuar fazendo sempre. Sempre eu vou continuar fazendo, porque eu encontrei nisso um sentido nobre para conduzir a minha vida. É ser fator de transformação na vida de alguém. Não tem significado mais nobre na vida do que tu contribuir com o desenvolvimento do outro, que tu não sabe quem é. A gente trabalha aqui por pessoas que a gente não conhece ainda. Eu sei que agora, enquanto eu gravo essa entrevista, existem centenas de jovens aí perdidos, numa biqueira, num barraco, no meio do mato, escondidos, sofrendo, usando droga. É por eles que a gente está aqui. Mas cedo ou mais tarde, nosso caminho vai se cruzar, como se cruza com outros todos os dias. É uma questão de tempo. E o senhor se tornou presidente da Câmara logo no seu primeiro mandato, né? Isso significa trabalho em dobro, porque tem a administração da casa e o seu mandato também para continuar fazendo o trabalho. Era esperada essa conquista? Como é que conduzir os trabalhos? Como é que foi conduzir os trabalhos do Legislativo nesse período? Eu me elegi vereador sem pretensão nenhuma, né, por óbvio, a ocupar algum espaço na mesa diretora. E nos primeiros 2 anos já tive a oportunidade de ser o segundo secretário, a qual ocupei o espaço com muita honra. Fui convidado ali então pelo ex-presidente Augusto, né, a ocupar essa função na mesa diretora e ali, acompanhando os trabalhos da presidência e sendo parte do comando da Câmara, eu comecei a me apropriar das questões que envolvem a administração da Casa Legislativa, né? E através disso fui mostrando os meus valores, né? Porque na política tu pode ter a formação que for, né? Tu pode ter as habilidades que tu tiveres, mas se tu não for leal aos teus aliados políticos e a tua ideologia a qual tu acredita, tu não chega a lugar nenhum. O maior valor que um político tem é a palavra. Aquele homem ou aquela mulher que honra com a sua palavra, ele nunca vai perder aqui. Por mais que te cause prejuízo, mas se tu firmou um compromisso, tu cumpre a todo custo. Isso a gente aprende logo aqui na política, cedo quando chega. Tem pessoas que não aprendem, né, que saem daqui sem aprender isso, né, e pagam o preço por isso. Então, com esses
posicionamentos, com essa lealdade ao meu grupo político, eu acabei sendo conduzido à presidência. Eu nunca pedi para ser o presidente da Câmara para ninguém, nunca. Né? Os meus aliados políticos que identificaram em mim essa liderança e me convidaram: Rodrigo, tu tens que ser o nosso presidente, tu tens o perfil que nós precisamos, tu é o cara certo para ser o presidente nos próximos 2 anos. E eu, por óbvio, com muita honra, aceitei, né? Porque um cara que veio de onde eu vim, que a tendência e a expectativa eram as piores possíveis, me recuperar como eu me recuperei, dar essa reviravolta na minha própria vida como eu dei, e me tornar chefe de um dos poderes deste município, isso é obra de um milagre, é obra de Deus. Foi Ele que me estendeu a mão e me colocou aqui para me usar como ferramenta de transformação na vida de outras pessoas. É isso que a gente faz aqui. Então, né, na condição de presidente desta casa que sou hoje, já estou encerrando o meu ciclo, a minha contribuição de 2 anos, eu fui muito feliz aqui na presidência. Eu consegui fazer coisas que me enchem de orgulho, né, conquistas inéditas aqui. Inclusive fui premiado lá em Brasília, na União Brasileira de Vereadores. Tive a honra de receber um prêmio que só 5 presidentes de Câmara do Rio Grande do Sul receberam, né, pela excelência da minha gestão. Eu fui o presidente que mais economizou recurso público na história da Câmara de Vereadores de Bagé, 200 anos. Ninguém economizou tanto que nem eu. Só o ano passado eu encaminhei para a Prefeitura R$2.750.000 que foram convertidos em assistencialismo social, em medicação, em cesta básica, em vários itens que a população precisa receber todos os dias nas suas casas. Esse ano também houve mais economias e mesmo fazendo tanta economia, eu consegui fazer muitos investimentos aqui na condição de presidente. Como, por exemplo, valorização de servidores, renovação de frota, investimentos estruturais, equipamentos, mudança do plano de carreira dos servidores para melhor. Enfim, ser presidente da Câmara é uma honraria que poucos homens e mulheres conseguem ter. E eu já no primeiro mandato, há quase 40 anos, um presidente não era vereador de primeiro mandato. Ou seja, um vereador de primeiro mandato não se tornava presidente. Há quase 40 anos. E eu consegui essa façanha, dá para dizer assim, né? Me eleger, ganhar a confiança de todos, me tornei líder do governo aqui na Câmara nos primeiros 2 anos e depois me tornei o presidente, o chefe deste poder, a qual eu carrego esse título com muita gratidão, especialmente à nossa comunidade. E diante de tudo isso, né, aqui pelos corredores da Casa Legislativa a gente ouve aí os comentários dos servidores, também dos vereadores, aprovando, né, a sua gestão. Ela tem uma alta aprovação por parte de todos e pela forma como trata as pessoas, né. Inclusive foi na sua gestão, como o senhor falou, que os servidores receberam o primeiro reajuste, pelo menos da última década, né, quase uma década que não recebiam uma valorização, um reajuste real no salário. O que o levou a conduzir a gestão de uma forma mais humanizada? Eu acho que isso é uma questão de personalidade, né? Eu conduzo as minhas relações assim desde que eu me conheço por gente. Eu costumo tratar as pessoas da forma que eu gostaria de ser tratado. Não é porque eu hoje estou aqui na condição de presidente da Câmara que eu sou mais do que alguém, que eu sou melhor do que alguém, não. Muito pelo contrário. O presidente da Câmara é a personalidade que mais precisa dos servidores aqui. Porque aqui existe uma espinha dorsal de caráter permanente, que são vocês, servidores de carreira do Legislativo, que garantem a continuação do serviço público. Nós passaremos, vocês permanecerão. Então, como estrutura permanente, eu entendo que vocês devem ser, sim, tratados com todo respeito e principalmente com valorização, né? Por isso que, observando, né, as nossas condições financeiras, a nossa realidade, as nossas possibilidades, a nossa capacidade de investimento, né, eu consegui, né, dar um reajuste de cerca de 15% para os servidores de carreira da Câmara de Vereadores, que contemplou a todos, né, e também consegui fazer um investimento no aumento do Vale Alimentação, aí sim para todos os servidores, não só os de carreira, mas aqueles também investidos em cargos comissionados,
né, que também ajuda e leva alimento para a mesa de cada um. No momento que aumenta o vale alimentação, a pessoa melhora a sua condição de vida. Aumenta o salário, a pessoa melhora a sua condição de vida. Então eu sempre tratei aqui todos, o gabinete da presidência é gabinete de todos. Eu recebo aqui o vice-presidente da Câmara, eu recebo aqui o prefeito da cidade, as maiores autoridades do município, o general 3ª Brigada já veio aqui me visitar. Eu recebo também o pessoal da limpeza aqui da Câmara, que vem aqui me visitar, conversar comigo, às vezes só para tomar um chimarrão comigo. Os motoristas da casa, os servidores, os CCs, todos eu trato com igualdade, né? Porque todo mundo é digno de estar aqui e todo trabalho é digno. Então a gente respeita as pessoas, estabelece esse vínculo saudável com todo mundo e dentro do possível eu ajudo todos, né? Aquilo que está ao alcance do presidente da Câmara, que eu possa fazer sem comprometer a lisura, a ética e a transparência, eu faço com o maior prazer. E também, né, diante disso de 4 anos de mandato, tiveram algumas polêmicas, né, como o reajuste do salário dos vereadores, prefeito, vice, secretários e o diretor-geral do DAEB. Quais foram os embasamentos para esse reajuste e como foi para o senhor lidar com essa polêmica, né, que na época foi muito comentado pela população, nas redes sociais, enfim, nos conte um pouco sobre isso. Nem só de pautas positivas vive a política, né? Esta pauta do reajuste salarial do prefeito, vice-prefeito, presidente da Câmara, vereadores, secretários e diretor do DAEB foi uma pauta construída coletivamente há muito tempo, né, com pareceres, com orientações de órgãos fiscalizadores, como por exemplo a União dos Vereadores do Brasil, o próprio IGAN, consultamos o Ministério Público e principalmente nos embasamos no que diz a Constituição Federal sobre isso. Existe um limite salarial que os vereadores podem atingir, né, conforme o número de habitantes de cada cidade. Nós aqui jamais ganharemos o que ganha um vereador de Porto Alegre, porque a Constituição estabelece um valor diferente para cidades com aquela habitação, né, com aquele número de habitantes. Então aqui nós chegamos ainda nesse reajuste, observando as previsões da Constituição Federal, e observando também a realidade de outros municípios da região da campanha, com tamanho parecido ou proporcional de Bagé, que Bagé estava extremamente defasado. Né? Bagé estava extremamente defasado. Em Aceguá, por exemplo, o vereador ganha mais que Bagé. Em Dom Pedrito, o vereador ganha mais que Bagé. Outras cidades também. Né? E cidades do porte de Bagé, Bagé não ganha nem a metade do salário dos vereadores. Então, com essa construção coletiva, né? Não foi uma construção minha, foi uma construção dos 17 vereadores, com a participação do prefeito, dos secretários, a gente conversou, realizou diversas reuniões, né? Consultamos os órgãos fiscalizadores e se entendeu que era o momento certo de fazer um reajuste no salário dos vereadores, pois afinal fazia 20 anos que não havia reajuste. 20 anos, por quê? Porque nenhum presidente tem coragem de botar isso na pauta, nenhum que me antecedeu. O último que mexeu nisso, mexeu para diminuir o salário dos vereadores, né? Então, se a população quer um colegiado qualificado, se a população quer ser representada por homens qualificados, com homens e mulheres com potencial contributivo, de fato, para o desenvolvimento dessa cidade, é necessário que se valorize essas pessoas. Senão, ninguém com potencial contributivo vai ter interesse de vir para cá. Ninguém vai ter. Porque daqui a pouco um vereador ganha 2 salários mínimos. Quem serão os vereadores de Bagé? Pessoas despreparadas. Porque aquele cara desenvolvido, aquele cara, aquela personalidade, aquele homem, aquela mulher, né, que estudou, que tem um preparo e um potencial de contribuir com essa cidade, não vai querer vir para cá para ganhar 2 salários mínimos. Então, este foi o entendimento do colegiado, né, dos 17 vereadores de todos os partidos. Todos os vereadores, nessa questão do aumento salarial dos vereadores, prefeito, vice-prefeito, presidente da Câmara, secretários e diretor do DAEB, todos os 17 vereadores foram autores do projeto. Não existe um autor nesse projeto. Todos foram autores. Todos subscreveram a autoria. E, por óbvio, todos votaram a favor da aprovação com a chancela dos órgãos fiscalizadores. E eu tenho certeza que isso vai trazer um ganho a médio prazo para a nossa comunidade.
E já que estamos falando nesse assunto, né, nos conta quais são os principais desafios e também as dificuldades de um representante do povo quando ocupa uma cadeira aqui no Legislativo. Os principais desafios é tu desenvolver políticas que de fato contribuam com o desenvolvimento da nossa cidade, né? Seja ela de forma individual ou coletiva. A gente precisa criar mecanismos que cheguem lá na ponta, que a pessoa se sinta contemplada com a tua representação. Afinal, ela te elegeu, ela te colocou aqui, ela quer ter um ganho por causa disso. Na prática, funciona assim, apresentar projetos que sejam simpáticos à comunidade, né? Como, por exemplo, o meu convênio que eu criei, que não é meu, hoje é da Bagé, é uma política permanente de gestão, e até espero, né, encarecidamente, que o próximo prefeito de Bagé, Luiz Fernando Mainardi, dê manutenção ao nosso programa de recuperação. Bagé não pode perder essa conquista. É uma conquista que significa muito para todos nós, né, para a cidade inteira. Inclusive, eu estou garantindo ao prefeito, novo prefeito eleito de Bagé, o pagamento do ano inteiro do convênio. Esse convênio custa R$300 mil por ano. Eu estou destinando das minhas emendas impositivas R$300 mil para custear o ano inteiro de 2025. Ou seja, não tem justificativa deles terminarem com o convênio. Não tem porquê. Eles não tinham um centavo do bolso dos cofres da prefeitura. Nada. Eu vou pagar com as minhas emendas impositivas que eu poderia destinar para outras instituições, para outras finalidades, né? Mas eu estou destinando para o convênio da CAEX para manter a oportunidade dessas pessoas se reabilitarem. O principal desafio de um político é tu fazer movimentos que de fato atendam às expectativas da comunidade. E o principal desafio é saber lidar com a exposição, porque neste mundo que nós vivemos, de redes sociais, por exemplo, não é nada fácil que a gente passa aqui. As pessoas, só quem está aqui sabe o desgaste que é. Qualquer um te chama de sem vergonha nas redes sociais, qualquer um atinge a tua honra, qualquer pessoa atinge a tua família, sem sequer saber o que está acontecendo aqui, né? Então é uma exposição muito grande, mas quem colocou o nome à disposição, né, para ser um representante do povo, tem que saber lidar com aplausos e também tem que saber lidar com as vaias. Faz parte do pacote. E essa cadeira de presidente, ela torna as coisas ainda mais difíceis e mais desafiadoras? Torna, com certeza. Eu sou aqui a vitrine da Câmara de Vereadores, o presidente, né? Esses dias uma bandeira aqui, que fica aqui no prédio, no mastro do prédio, estava rasgada, porque é natural, a gente troca com muita frequência. Só que o vento bate, elas vão rasgando aos pouquinhos, né? E estava a cidade inteira falando e batendo em mim, né? Porque eu sou o responsável pela Câmara, eu sou o presidente, o ordenador de despesas. Se a bandeira está rasgada, a culpa é do presidente. Então tudo que acontece aqui, a culpa é do presidente, né? Os méritos normalmente não são, mas as responsabilidades acabam imputando a mim. Mas ossos do ofício, né? A gente precisa saber lidar com tudo isso. E agora encerrando então, né, a sua gestão como presidente da Câmara, que balanço o senhor faz desses 2 anos do seu mandato como um todo e quais iniciativas que o senhor gostaria de destacar? Olha, eu acho que foi um grande mandato, tá? Apesar de algumas correções que eu preciso fazer, principalmente no aspecto político, né? Eu acho que eu tive uma atuação de absoluto destaque aqui no Parlamento Municipal. Uma por ter me elegido, né, pela primeira vez que concorri, sem dinheiro, sem estrutura, sem equipe, não é fácil. Os candidatos investem muitos recursos aqui para estarem aqui. Todo mundo quer ter um assento aqui na Casa Legislativa, né? E eu, contando essa história de superação, consegui a minha. E não vou entregar ela assim no mas, né? Eles tentaram me tirar daqui. Os meus adversários políticos tentaram inviabilizar a minha reeleição. Fizeram de tudo contra mim. Mas eles esqueceram de uma coisa. Ninguém apaga o bem que tu faz na vida das pessoas. Ninguém apaga. Pergunta para a mãe daquele usuário de droga lá que nós recuperamos e reconstituímos a família deles. Foram essas pessoas que me reconduziram para cá. Então não adianta, não há mal que façam para ti que vá superar o bem que tu faça na vida das pessoas. Isso marca. Fizeram de tudo para me tirar daqui.
mas não conseguiram. E agora me deram oxigênio, porque agora eu sou um vereador, a partir de 1º de janeiro, eu sou um vereador de oposição ao governo do Mainardi. E os tratarei dessa forma, como adversários políticos, por óbvio, sempre lutando pelas pautas que tenham interesses sociais. Projeto aqui que agrade a nossa comunidade, que eu entenda por necessário, terá o meu voto favorável, não tem problema nenhum. Agora, vou os tratar como eles merecem, como oposição. Afinal, a oposição é essencial para o exercício da democracia. Tem que ter o contraponto, tem que ter. É fundamental para o desenvolvimento das matérias. Quanto mais se discutir um assunto, mais aprimorado ele vai ficar. Então eu vou fazer aqui uma oposição forte e, por óbvio, coerente em cima dos meus adversários políticos. E a gente sabe, né? A nova gestão ainda nem começou, mas a gente também sabe que o tempo passa muito rápido e 4 anos passam rápido demais. O senhor já tem planos para o futuro? Tem algum plano de colocar o seu nome à disposição para uma candidatura ao executivo em 2028? Olha, eu já recebi vários convites, né? Várias pessoas manifestaram que eu tenho potencial para ser prefeito de Bagé. Eu acho que todo político, todo vereador, ele almeja ser algo maior. Isso aí, né, seria errado, eu acho, aquele vereador, né, que não pensa em crescer no processo. Como qualquer profissão, né? Tu é jornalista da TV Câmara Bagé, tu almeja ser a diretora-geral da TV Câmara Bagé, porque não é um cargo de maior relevância, um cargo melhor remunerado, um cargo com poder decisório, um cargo de chefia, onde tu vai poder contribuir muito mais com a TV Câmara Bagé se tu tiver um cargo de chefia ali dentro. E nós, vereadores, também não somos diferentes. Eu acho que todos os meus colegas aqui, não que tenham vontade e almejam isso imediatamente, mas eu acho que é uma possibilidade, entende? Mas eu também entendo que para mim ainda não é o momento, né? A gente precisa se conhecer, respeitar cada momento, respeitar as oportunidades, respeitar a hierarquia política do nosso grupo. Não posso chegar aqui atropelando o processo, porque eu vou ser o candidato a prefeito no próximo pleito. Não, isso é uma construção que se faz de baixo para cima, não de cima para baixo. Eu vou ser e acabou. Não, a gente constrói com um, constrói com outro, e vai tomando força e ganha a confiança do grupo político e os representa no certame político. É assim como se constrói para chegar à cadeira de presidente do Legislativo. Assim como se constrói para chegar aqui. Aquele vereador que quer ser presidente vai dizer assim, ó, eu sou o presidente, não abro mão. Esse não vai ser presidente, em hipótese alguma, porque ninguém constrói nada sobre imposição. Então, a candidatura a prefeito de Bagé também se faz dessa forma. Tu conversa com as entidades, né, com todas as classes da nossa comunidade, né, com as representatividades, com os políticos, com as lideranças, e vai solidificando, né, pavimentando um caminho que possa te levar à cadeira de chefe do executivo, né? Eu hoje não estou construindo nada nesse sentido, mas amanhã Deus pertence, Deus é que sabe, e a comunidade que vai decidir. Em 4 anos muita coisa acontece. Em 4 anos muita coisa acontece. Então vou lhe agradecer, né, por ter aceitado o nosso convite, estar aqui conosco fazendo esse balanço aí da sua gestão. E lhe pedir para deixar uma mensagem aí, né, para os seus eleitores, para as pessoas que acreditam no seu trabalho, para a equipe que lhe apoia, enfim, deixar uma mensagem aí encerrando, né, marcando o encerramento da sua gestão como presidente da Câmara de Vereadores, que vai até o dia 31 de dezembro, mas pelo menos aqui na TV Câmara, talvez a última entrevista como presidente. Sim. Olha, eu só tenho a agradecer, né? Esses 2 anos que eu passei aqui como presidente da Câmara foi um período assim de muita alegria, muitas conquistas, né? Estreitei relações com muitas pessoas, com vocês, servidores da Casa Legislativa, a qual agradeço muito o empenho, o trabalho, o comprometimento comigo, são meus escudos, me protegem, me conduzem aqui, me ajudam a tomar as decisões aqui na casa. Eu sempre escutei cada um para saber quais são os anseios de cada categoria, quais são as necessidades. É assim que se constrói a política. A principal arte da política, a principal de todas, a número 1, é a habilidade de construir e manter relações saudáveis. Isso é o principal da política. Aquela pessoa que consegue construir relações, ela tem chance de ir muito longe dentro da política. O recado que eu deixo, primeiro, um recado de gratidão a todos vocês.
a todos os servidores da Casa Legislativa, os concursados, os comissionados, aqueles que são terceirizados, colaboradores, estagiários, até aqueles servidores que não trabalham na minha equipe, né, que atendem lá outros vereadores, os 16 demais vereadores. Eu agradeço a todos, porque sempre fui muito bem tratado por todos, sempre fui muito respeitado por todo mundo aqui na Casa Legislativa, mas o meu agradecimento especial é à comunidade bagiense, né? No dia 6 de outubro do corrente ano, 1.000 pessoas foram às urnas e depositaram o voto em mim. 22.222. Rodrigo Ferraz, do PL, Partido Liberal. E essas pessoas me reconduziram para cá, né? Apesar de todo o esforço que os meus opositores fizeram e não mediram esforços para inviabilizarem a minha reeleição, o nosso trabalho é muito mais forte que a maldade. Não há maldade que supere a força do trabalho. Não há. Então, a mensagem que eu deixo para a nossa comunidade é especialmente muita gratidão. Esperem aqui do Rodrigo Ferraz, desse mesmo que vos fala, um representante de toda a cidade, independentemente de quem o senhor, a senhora tenha votado. Nós estamos aqui para fazer política e gestão para toda a nossa comunidade, para todos os habitantes de Bagé, sempre preocupados com o desenvolvimento dessa terra. Afinal, foi aqui que nascemos, nós amamos esse lugar. E eu pretendo continuar vivendo aqui até os últimos dias da minha vida, porque eu amo estar aqui. A minha família está aqui, as minhas raízes são daqui, os meus avós nasceram aqui, os meus pais também. Então, que Deus abençoe a todos, né, grandemente, com muita saúde. Agora estamos chegando no final de ano, né, que todos tenhamos um Natal de paz junto das pessoas que a gente ama, e que 2025 seja um ano repleto de realizações, muito melhor do que foi o ano de 2024. É isso que eu desejo em nome da Câmara de Vereadores de Bagé, ainda na condição de presidente da Casa Legislativa. E em nome da equipe da TV Câmara, eu agradeço não só por essa entrevista, mas por todo o apoio que o senhor deu para a equipe e para a TV, por toda a parte da estrutura que nós conseguimos melhorar na sua gestão, e isso é muito importante, porque hoje somos a única TV local. E sempre tivemos o seu apoio, tanto para trabalhar quanto para estruturar a TV para que o trabalho acontecesse. Fizemos muitos eventos externos e porque tivemos um presidente que nos deu ok, nos deu apoio, acreditou no nosso trabalho. Então faço esse agradecimento em nome da equipe da TV Câmara, bem como em nome de todos os colegas servidores da casa, porque sabemos que não vou dizer uma unanimidade, porque sempre tem alguém que fica descontente com alguma coisa, mas talvez sim, quase uma unanimidade, a aprovação da sua gestão frente à Casa Legislativa, que tratou sempre a todos com respeito, sempre recebeu todos os servidores dentro do seu gabinete, até priorizando muitas vezes que os servidores fossem recebidos porque sabia que tinha alguma demanda para passar, nos dando toda a estrutura, tratando como pessoas que somos, entendendo cada situação, né? E aos olhos de quem, ou aos ouvidos de quem escuta e aos olhos de quem nos vê agora, talvez pareça que é algo óbvio, mas nem sempre fomos tratados assim por outros presidentes, né? Então foi algo que realmente nos ajudou a fazer um bom trabalho, né? A ser da sua equipe e as coisas darem certo, e assim a população também vê o resultado, porque aqui dentro tem um investimento da população, né? De dinheiro público, tanto no pagamento dos servidores, quanto no investimento. Teve a reforma dos banheiros também, que o senhor não citou, né? Mas que a população usa também, banheiros para pessoas cadeirantes. Hoje, os cadeirantes vêm até a Câmara de Vereadores, eles têm acessibilidade para usar um banheiro, né? Se estiverem passando pela rua, que é central, né? Onde todo mundo circula. Então, são investimentos que foram feitos e que retornam para a população sempre. Quem vem aqui para alguma sessão, para utilizar esses banheiros que eram precários e hoje estão em condições, né? O próprio prédio, né? Que continua em reforma, em obras, porque o senhor deu ok. Então, assim, em nome de todos os servidores, da equipe da TV Câmara e acredito que também da população em geral, muito obrigada aí pela condução da sua gestão de uma forma humana, de uma forma justa, né? Sempre conversando, sempre olhando no olho, sempre sendo sincero e cumprindo com a sua palavra. Quando deu, ela sempre foi cumprida para todos os servidores. Então, fica aqui também o nosso agradecimento e o desejo de sucesso aí para os próximos desafios. Eu que agradeço tanto carinho comigo e reconhecimento, nem sei se eu mereço tudo isso, mas eu fiz o que eu pude aqui para vocês, tudo que estava ao meu alcance. Não só a acessibilidade dos banheiros, agora, o dia 2 de janeiro, começa uma grande obra aqui no plenário, que nós teremos acessibilidade total ao plenário, né, para um cadeirante poder chegar lá na mesa diretora, né, que nunca teve isso em Bagé e já era para ter há muito tempo, porque eu sei a necessidade que um cadeirante passa. Sabe por que eu sei?
porque o meu pai é cadeirante. E cada vez que ele precisa sair é uma dificuldade terrível. Não tem um banheiro adequado, não tem uma rampa de acesso, né? Eles são muitas vezes esquecidos pelas pessoas. E não foi por ele que eu fiz isso aqui, porque não vem aqui na Câmara. Eu fiz pela nossa cidade, pelas pessoas que precisam. Não só obra de acessibilidade, mas também uniforme por servidores, investimentos em equipamentos. Enfim, foram tantas e tantas conquistas que só me enche de orgulho e deixa esse legado. Isso é o mais importante, Bruna. O que fica, essa gratidão mútua, não só de vocês para mim, mas como de mim para vocês também. Muito obrigado. Agradecemos. E encerramos aqui então mais um Câmara Entrevista, esse especial, com o atual presidente do Legislativo dessa gestão até o dia 31 de dezembro de 2024. Continue acompanhando a nossa programação e também as redes sociais da TV Câmara Bagé, a TV que representa você.